Durante grande parte da história do Brasil, as mulheres não tiveram participação na política. Por muito tempo, direitos simples, como, por exemplo, votar e se candidatar, eram negados a elas. Somente em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, as mulheres conquistaram o direito do voto e de participação na gestão pública. Mas antes destas conquistas, lá na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1928, foi eleita a primeira prefeita do Brasil, Alzira Soriano. Esta eleição só foi possível com a aprovação de uma lei estadual, mas que foi anulada pela Comissão de Poderes do Senado, que alegou a necessidade de uma lei federal. De lá para cá, muita coisa mudou, não é verdade? Hoje, o nosso voto está em maioria. No Brasil, 52% dos eleitores são do sexo feminino. São mais de 144 milhões de mulheres exercendo cidadania. Aqui no Maranhão, também estamos em maior número, com 57% do eleitorado. Nas urnas devem comparecer 659.779 mulheres. E elas levam o direito do voto muito a sério. Olha a dona Rita aí, ela tem 54 anos e vota desde os 18. Apesar de ser mãe, vó, cuidar da casa e ainda trabalhar em uma empresa privada, ela nunca ficou uma única eleição sem comparecer às urnas. Olha, o direito de voto é importante, né? A gente vota para a melhoria, né? A gente vota para as coisas melhorar. Então é por isso que a gente não deve nunca deixar de votar. Eu só vou parar de votar um dia se eu morrer, mas enquanto eu estiver viva, eu vou votar. Apesar das mulheres representarem a maioria do colegiado eleitoral brasileiro após 84 anos da conquista do voto, existem fatores que dificultam uma maior participação feminina nas instâncias do poder. Porque a ideia de que o espaço de atuação da mulher é o lar e não a política ainda persiste. Segundo esta professora universitária e socióloga, a mulher enfrenta dificuldades de conciliação entre a vida doméstica e a política e sente falta de apoio financeiro nas candidaturas. Perguntava para os deputados e para a deputada, eu entrevistei tanto homens como mulheres. Perguntava, deputado, como é que você consegue conciliar a sua vida pública, para conciliar a vida da Assembleia, do Parlamento com a vida familiar? Ela, professora, eu concilio isso muito bem. Tem minha mulher que toma de conta e resolve tudo para mim. Eu venho para cá para a Assembleia livre, sem nenhum problema. Aí você faz a mesma pergunta para a deputada, ela diz, para mim é muito difícil, eu tenho que deixar tudo organizado, a empregada organizada, o almoço, o auxílio na escola, para que depois eu vá para a Assembleia. Então veja que é um diferencial muito grande, o peso das mulheres continua sendo muito grande, daí a dificuldade que elas têm para conciliar. A sociedade ainda não se atentou da importância, os homens também não se atentaram, a importância de dividir, de partilhar as responsabilidades da família para que a mulher possa participar da vida pública. Enquanto isso não alterar, a gente não vai conseguir. Essas dificuldades são ainda mais visíveis diante ao crescimento tímido dessa participação. As mulheres representam menos de 10% em cargos representativos. Nos últimos 20 anos, esse crescimento foi de um pouco menos de 3% em relação aos homens. Mesmo com as cotas adotadas, que exigem que 30% das vagas de candidatos nos partidos sejam destinados a mulheres. Eu acho que a sociedade ainda não acordou para a importância dessa presença e participação das mulheres. Eu digo sociedade de uma forma geral, homens e mulheres, né? Então as mulheres, porque alcançaram a cidadania de forma tardia, né? Foi em 32, quando os homens já voltavam há muito tempo, parece que a gente ainda não conseguiu superar esse momento onde as mulheres foi interditado o direito de votar, né? De forma que a sociedade ainda não nos vê como sujeito de direito, não nos vê com competência e qualificação para comandar um país, um estado, ser deputada, ser senadora. Haja visto que nós temos hoje no Brasil 10% de mulheres na política.
nos cargos legislativos, né? É um número muito pequeno. O Brasil, em termos de conjuntural, no mundo, é um dos países com o menor índice de participação de mulheres na política. Acreditem, a expectativa é que este cenário só mude no prazo de 200 anos. Pelo menos o debate vem se popularizando cada vez mais e elas estão perdendo o medo de ganharem o mundo. Para esta militante, que vive no meio político desde criança, foi vereadora e deputada estadual, essa é uma luta tímida sim, mas travada. E ela sonha com o fim da desigualdade de gêneros. Até nisso é um privilégio que muitos deixam ou porque não foram eleitos, ou com alguma mágoa, com algum ressentimento, não. O encerramento do nosso mandato, porque eu faço questão que é nosso, o mandato era coletivo mesmo. Foi um momento altamente festivo, auspicioso mesmo. E não há nenhuma porta fechada. Quer dizer, você deixou porque... Eu deixei por quê? Você não é candidata, porque se associa muito que o ser político, até o ser militante, parece que no imaginário das pessoas é uma outra coisa. O ser político só acontece em plenitude se você estiver com um mandato.